3 noites atrás, exatamente às 2 da manhã, uma mulher chamada Clara entrou silenciosamente em meu escritório. Seus olhos carregavam um cansaço que não era apenas físico, era como se a alma tivesse sido drenada de esperança ao longo de décadas. Ela segurava uma pequena pasta, como se fosse seu último refúgio de segurança, e seus dedos tremiam levemente. Professor, ela começou, a voz quase um sussurro, eu tentei tudo. Meditação, livros, cursos, orações, e ainda assim, tudo parece desmoronar. Clara não era uma mulher jovem. Seus cabelos grisalhos indicavam uma vida de batalhas silenciosas. Mas havia algo mais profundo que chamava minha atenção. Um vazio espiritual que raramente vejo em alguém tão disciplinado. Algo estava bloqueando sua conexão com o fluxo natural da abundância. Fiz uma pergunta simples, porém essencial. Clara, você já percebeu os padrões repetitivos que acontecem antes de dormir? Ela franziu a testa, confusa. Não, ninguém nunca havia falado sobre isso com ela. Mas eu sabia, após mais de 40 anos estudando os ciclos invisíveis da mente e do espírito humano, que este era o ponto crítico. O momento entre fechar os olhos e mergulhar no sono profundo é onde decisões invisíveis são tomadas. A energia que você leva consigo para dentro do seu subconsciente determina não apenas o amanhã, mas semanas inteiras de oportunidades perdidas ou ganhas. Há momentos em que seu espírito está mais receptivo do que você imagina, eu expliquei, e você pode ativar mudanças reais em sua vida se souber exatamente como falar com ele. Clara engoliu em seco. Ela queria acreditar, mas a desesperança que carregava parecia um peso que esmagava qualquer centelha de fé restante. Você está pronta para um teste? Perguntei. Ela assentiu, e eu continuei. Antes de dormir, há declarações que você pode fazer, palavras simples, mas carregadas de intenção, que reorganizam a energia ao seu redor. Não é mágica, e não é superstição. É alinhamento com princípios que os mais bem-sucedidos usaram ao longo da história. Ela se inclinou para frente, os olhos arregalados. Eu sabia que estava captando cada palavra, cada nuance. Eu vou-te contar sobre uma técnica antiga que poucas pessoas entendem. Não é encontrada em livros comuns. Foi usada por líderes, inventores, artistas e empreendedores que construíram impérios enquanto a maioria dormia ignorando seu potencial. Clara respirou fundo, ansiosa. Você precisa criar uma rotina espiritual antes do sono, continuei. E quando digo rotina, não falo apenas de meditação ou relaxamento. Falo de declarar intenções específicas, revisitar momentos do dia com gratidão e programar sua mente para reconhecer oportunidades que normalmente passariam despercebidas. Ela piscou algumas vezes, assimilando. Mas, e se eu falhar? E se nada acontecer? Clara, a mudança real não depende de acreditar instantaneamente. Depende de consistência e intenção. Por 7 noites consecutivas, você seguirá este protocolo. Não uma, não duas, mas 7 vezes. E durante essas noites, seu subconsciente começará a absorver uma frequência que você nunca experimentou antes. Então comecei a guiá-la pelo processo. Pedi para ela fechar os olhos e imaginar cada detalhe do que desejava alcançar, mas não apenas com desejo, com certeza absoluta de que era possível. Pedir não era suficiente, ela precisava sentir a realidade de sua vitória como se já tivesse acontecido. Ela hesitou, e então a encorajei. Clara, a mente consciente pode duvidar, mas a sua mente subconsciente ouvirá e trabalhará silenciosamente, preparando oportunidades que você nem imaginou. Falei sobre os padrões de grandes visionários, artistas que sonharam com invenções antes de inventá-las, empreendedores que visualizaram negócios inteiros em suas mentes antes de ver uma única fatura paga, líderes que decidiram estrategicamente antes mesmo de reunir sua equipe. Você vai criar um diário de intenção. Não importa o quão simples ou pequeno pareça. Registre cada passo que deseja conquistar, cada situação que quer transformar. E antes de dormir, leia em voz alta suas declarações. Sua voz cria vibração, sua intenção cria realidade. Acorde todos os dias atento aos sinais, oportunidades sutis, contatos inesperados, respostas que chegam de lugares que você não imaginava. Clara parecia absorver cada palavra, embora eu pudesse sentir sua resistência. Ela tinha décadas de dúvidas acumuladas, padrões de escassez que moldaram sua percepção de vida. Agora, continuei, vamos falar sobre o bloqueio que você sente. Não é sobre dinheiro, saúde ou relacionamentos isoladamente. É um bloqueio espiritual profundo, uma barreira invisível que impede o fluxo natural de abundância. É como se você estivesse tentando nadar contra a corrente sem perceber que existe um rio subterrâneo que poderia levá-la para onde precisa ir. Ela respirou fundo, entendendo a metáfora. E como eu encontro esse rio? Perguntou. Você o encontra todos os dias, à noite, quando o mundo está em silêncio e sua mente está prestes a adormecer. É nesse intervalo que você planta sementes, sementes que germinarão no seu subconsciente e começarão a mudar a forma como o mundo responde a você.
Clara fechou os olhos, começando a internalizar cada instrução. Pedi para que respirasse lentamente e visualizasse uma luz aquecida envolvendo cada preocupação sua. Cada dívida, cada medo, cada frustração. Imaginei que ela os colocasse em uma caixa de ouro e os deixasse flutuar para longe, liberando espaço para novas energias chegarem. Durante essas 7 noites, você não apenas dormirá, continuei. Você estará construindo um alicerce invisível, mas sólido, que sustentará cada conquista futura. Alguns dias você sentirá progresso interno. Outros dias, o externo começará a se mover. E quando chegar ao 7º dia, você olhará para trás e perceberá uma transformação real, sutil, mas inegável. Clara assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela estava começando a sentir algo que não sentia há anos, esperança, e mais do que isso, uma sensação de controle sobre sua vida. Lembre-se, finalizei, não é sobre acreditar cegamente. É sobre a ação deliberada, intenção consistente e reconhecimento das oportunidades que surgem quando você cria espaço para elas. Faça isso todas as noites, e seu mundo começará a se alinhar com a frequência que você programou. Não é coincidência, não é sorte. É lei espiritual e mental combinada. Ela respirou fundo novamente, desta vez com um leve sorriso. Pela primeira vez em meses, talvez anos, senti que ela acreditava que algo realmente poderia mudar. E assim terminou a primeira sessão. Clara saiu do meu escritório com uma nova rotina na mente e uma leveza no coração que eu raramente via em clientes que carregavam décadas de frustração. Eu sabia que as próximas 7 noites seriam cruciais, não apenas para ela, mas para o padrão de transformação que começava a se desenrolar. Mal sabia ela que esta seria a primeira de muitas histórias de viradas inesperadas, milagres sutis e oportunidades escondidas, apenas esperando para serem ativadas por aqueles que ousam declarar a própria grandeza antes do sono. Na segunda noite, Clara chegou com seu diário de intenções nas mãos, cuidadosamente organizado, cada página preenchida com objetivos, visualizações e declarações. Ela se sentou em minha frente, ansiosa e ao mesmo tempo cautelosa, como quem sabe que está prestes a atravessar uma ponte desconhecida. Professor, disse ela, eu segui suas instruções ontem à noite. Li minhas declarações em voz alta, visualizei cada objetivo, tentei sentir a realidade deles, mas nada aconteceu ainda. Sorri levemente. A resistência inicial é normal. Mudança profunda raramente é imediata. Clara, o trabalho invisível começou. Talvez você não perceba agora, mas sua mente e espírito começaram a alinhar-se. As sementes foram plantadas no terreno fértil do seu subconsciente. Ela inclinou-se, ainda hesitante, mas aberta. Pedi que ela respirasse fundo e fechasse os olhos, desta vez mais consciente do poder de sua própria voz. Imagine, comecei, uma ponte de luz que conecta seu presente ao futuro que você deseja. Cada palavra sua durante esses minutos finais antes do sono fortalece essa ponte. Cada emoção que você sente enquanto declara suas intenções carrega energia que molda a realidade. Clara começou a repetir as frases que eu tinha ensinado, mas desta vez, com mais convicção, eu sou a cabeça, não a cauda. A abundância flui até mim. Eu atraio oportunidades inesperadas. Enquanto ela falava, expliquei, o subconsciente não diferencia realidade de intenção clara. Quando você sente, declara e imagina como se fosse real, ele começa a reprogramar padrões antigos de escassez e dúvida. É um processo natural, mas poderoso, ignorado por bilhões de pessoas. Ela respirou fundo, e eu continuei com o segundo exemplo de transformação. Conheci um homem chamado Roberto, 47 anos, dono de uma pequena oficina de construção em São Paulo. Durante anos, ele lutou para conseguir contratos. Cada proposta que enviava era rejeitada ou ignorada. Quando começou a usar esta técnica, apenas repetindo intenções antes de dormir, ele não mudou nada fisicamente naquele primeiro dia. Mas no terceiro dia, um antigo cliente, que havia desaparecido por meses, ligou oferecendo um contrato que valia o triplo de tudo o que ele tinha conquistado no ano anterior. Isso não é sorte, Clara. Isso é ativação de padrões espirituais e mentais. Ele plantou sementes, e a realidade respondeu. Clara escutava com atenção, e percebia uma mudança sutil em seu corpo. Seus ombros, tensos desde o início, relaxaram levemente. Ela estava começando a acreditar. Agora, continuei, há algo que a maioria das pessoas ignora. Não é suficiente apenas repetir as declarações. Você precisa sentir gratidão enquanto o faz. Cada palavra pronunciada com intenção deve carregar emoção genuína. Sem emoção, é apenas som. Com emoção, é vibração que se propaga pelo universo e retorna na forma de resultados tangíveis. Ela fechou os olhos, sentindo cada frase, e respirou profundamente. O silêncio do meu escritório parecia mais intenso naquela noite. Podia-se quase ouvir o pulsar da energia que começava a se mover invisivelmente ao redor dela. Além disso,
Você precisa observar sinais sutis no dia seguinte. Mensagens inesperadas, telefonemas, convites, ideias que surgem de repente. Isso é o universo respondendo à sua intenção clara. Ela fez uma anotação cuidadosa em seu diário. E se eu ignorar esses sinais? Perguntou, preocupada. Se você ignorar, a oportunidade pode passar, mas a semente ainda está plantada. É por isso que precisamos da consistência. 7 noites, clareza, emoção e observação. Você está cultivando um padrão, não esperando um evento isolado. Então, compartilhei outro caso, desta vez de uma jovem empreendedora chamada Marina. Com apenas 28 anos, Marina estava prestes a fechar seu negócio de design gráfico devido a dívidas acumuladas. Depois de 7 noites de intenção consciente, uma oportunidade inesperada surgiu. Uma grande agência precisava de sua ajuda em um projeto internacional, pagando um valor que cobria todas as suas dívidas e ainda gerava lucro. Não foi sorte, eu disse. Foi manifestação de um padrão antigo, ativado por sua intenção. Clara começou a sentir uma leve excitação. Então, é realmente possível? Perguntou, quase sussurrando. Sim, respondi. Mas é um compromisso. Cada noite antes do sono é sagrada. Sua mente consciente descansa, mas sua mente subconsciente trabalha. Seus padrões antigos de medo e escassez são substituídos por padrões de oportunidade, confiança e poder. Ela respirou fundo e perguntou, como sei que estou fazendo certo? Você sente, respondi. No início, será sutil. Um pequeno alívio, uma ideia inesperada, uma conexão que parecia impossível. Mas cada noite, cada repetição, fortalece o padrão. E quando você chegar à 7ª noite, Clara, perceberá que o mundo começou a se dobrar para você de maneiras que você nunca imaginou. Continuei, agora, um detalhe crucial, cada declaração deve ser feita com voz alta, clara e com intenção. Não mentalmente, não de forma automática. Sua voz é um veículo para a vibração, um canal que conecta intenção e manifestação. Ela fechou os olhos novamente, repetindo suas declarações em voz alta. Havia lágrimas nos cantos de seus olhos, mas também uma leveza recém-descoberta em seus ombros. Ela estava absorvendo a mensagem. E finalmente, continuei, o descanso noturno não é apenas físico. É espiritual e mental. Cada momento de sono profundo, após suas declarações, fortalece a programação subconsciente. Imagine cada palavra como uma semente que se enraiza enquanto você dorme. A cada manhã, pequenas mudanças começarão a surgir, contatos inesperados, soluções que aparecem do nada, ideias criativas que resolvem problemas antigos. Clara respirou profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma faísca de esperança real em seus olhos. Entenda, concluí, isso não é sobre sorte ou coincidência. É sobre ativar padrões que sempre estiveram disponíveis para aqueles que conhecem a técnica. E agora, você está aprendendo. Use-a com consistência, emoção e atenção, e verá mudanças que parecerão milagrosas, mas que são apenas a lei natural em ação. Ela sorriu pela primeira vez, sentindo o peso de anos de frustração começar a se dissolver. Ela sabia que a transformação seria gradual, mas real. Naquela noite, Clara seguiu o protocolo novamente, e eu sabia, profundamente, que algo havia começado a mudar em sua realidade. Pequenos sinais, talvez imperceptíveis para qualquer observador, já começavam a surgir. O ciclo de 7 noites seria seu portal para uma vida reorganizada, e eu estava observando, silenciosamente, enquanto a primeira semente geia na 3ª noite, Clara chegou ao meu escritório com um brilho diferente nos olhos. Havia algo em sua postura, algo sutil, mas inegável, esperança. Nos últimos 2 dias, ela havia seguido cada instrução à risca. Lido suas declarações em voz alta, sentido cada palavra, observado sinais sutis no seu dia. Embora o mundo externo ainda parecesse o mesmo, internamente, algo estava mudando. Professor, disse ela, sentando-se com firmeza, eu percebi pequenas coisas. Um amigo ligou sem motivo, uma cobrança atrasada foi adiada, ideias para meu trabalho surgiram de repente. É estranho. Sorri. Não é estranho. É o começo do seu ponto de virada. É assim que o universo responde quando você começa a alinhar intenção, emoção e ação. Cada noite fortalece a ponte entre você e as oportunidades invisíveis que sempre existiram ao seu redor. Expliquei a ela que grande parte da vida das pessoas é moldada por padrões invisíveis. Você não apenas enfrenta circunstâncias, disse, você reage a frequências de energia que foram programadas no seu subconsciente ao longo de anos. E a boa notícia é que esses padrões podem ser reprogramados conscientemente. Ela escutava com atenção, absorvendo cada palavra. Pedi que respirasse fundo e visualizasse não apenas a vida que desejava, mas a versão de si mesma capaz de manifestá-la. Quando você se vê como alguém que merece, pode receber.
Sua mente subconsciente não distingue entre imaginário e real quando a intenção é clara e carregada de emoção. E é aí que começa a transformação. Então, contei-lhe uma história de transformação ainda mais profunda. Um empresário chamado Felipe, de 52 anos, estava à beira da falência. Contratos cancelados, funcionários insatisfeitos, dívidas se acumulando. Ele começou a prática de intenções antes do sono por 7 noites. No quarto dia, um antigo parceiro o procurou com uma proposta de joint venture que triplicaria seu faturamento. No 7º dia, um investidor inesperado ofereceu capital suficiente para revitalizar seu negócio completamente. Não era coincidência. Era ativação de padrões espirituais e mentais. Veja, Clara, continuei, o que você está fazendo não é magia. É ativação de padrões. É disciplina mental. É o reconhecimento de que o subconsciente, quando nutrido com intenção clara e emoção, reorganiza a realidade à sua volta. Ela respirou fundo, sentindo a verdade dessas palavras. Então eu introduzi um princípio mais profundo, o ciclo da gratidão e da ação alinhada. Cada noite, expliquei, você declara suas intenções. Cada dia seguinte, você agia em pequenas maneiras que reforçam essas intenções. Um telefonema, um e-mail, uma decisão tomada com coragem, mesmo que mínima. Isso cria um loop de retroalimentação positivo entre mente consciente e subconsciente. Você não está apenas esperando milagres, você está colaborando com eles. Clara começou a escrever em seu diário, cada intenção, cada ação, cada pequena vitória. Ela estava criando um mapa de sua própria transformação. Há também um ponto crítico que muitas pessoas ignoram, continuei. A resistência interna. Seus pensamentos de dúvida, medo, desânimo, eles tentam sabotar o processo. Cada vez que você se depara com dúvida, você deve retornar ao momento antes do sono e reafirmar sua declaração. Não importa quão pequenos sejam os pensamentos de escassez. Cada repetição fortalece o padrão correto. Ela assentiu, começando a entender a profundidade da prática. E agora, Clara disse, vou compartilhar com você algo que poucos sabem. Existe uma sequência mental que acelera a manifestação. Primeiro, declare suas intenções claramente. Segundo, sinta gratidão como se já tivesse recebido. Terceiro, visualize não apenas o resultado, mas a versão de você que merece isso. Quarto, observe sinais ao seu redor. E quinto, haja de acordo com essas oportunidades. É assim que padrões antigos de escassez são substituídos por abundância consistente. Ela respirou fundo, absorvendo cada passo. Havia uma mudança visível em sua postura, confiança surgindo onde antes havia hesitação. Para reforçar, contei outra história. Mariana, 34 anos, estava presa em um emprego que não amava, sobrecarregada por dívidas estudantis. Durante 7 noites, ela seguiu o mesmo protocolo de intenção e gratidão. No terceiro dia, recebeu uma proposta de freelance que pagava o triplo do salário mensal anterior. No quinto dia, um antigo professor a conectou a um mentor influente. No 7º dia, ela assinou um contrato de trabalho que mudaria completamente sua carreira. Clara, disse eu, perceba o padrão. É sempre progressivo. Não espere transformação total na primeira noite. Observe os sinais, anote-os, e cada dia fortalece o que você declarou antes de dormir. Ela começou a compreender que a prática não era apenas espiritual, mas também estratégica. Cada intenção declarada era um investimento mental, cada ação consciente era um reforço da semente plantada na noite anterior. E há mais, continuei. Ao alinhar intenção, emoção e ação, você cria autoridade sobre sua própria realidade. Você deixa de ser reativa e passa a ser proativa. Você se torna a cabeça, não a cauda. A percepção muda, as oportunidades surgem, e você começa a perceber que o universo responde à sua frequência, não ao seu desejo passivo. Clara respirou profundamente, sentindo uma onda de confiança percorrer seu corpo. Ela estava começando a internalizar o poder de sua própria mente. Para finalizar a noite, pedi que ela escrevesse 3 novas declarações em seu diário. Cada uma delas deveria refletir não apenas o que ela desejava, mas quem ela precisava ser para manifestar isso. Clara, disse eu, você está a caminho de uma mudança que poucos ousam perseguir. Continue 7 noites consecutivas, observe, registre e haja. A transformação não é apenas sobre o que você ganha externamente, mas sobre quem você se torna internamente. Ela fechou os olhos, respirou fundo e repetiu suas declarações com convicção renovada. Pela primeira vez em muito tempo, havia clareza em seu olhar, uma certeza silenciosa de que estava no caminho certo. Saindo do meu escritório naquela noite, Clara não era mais a mesma pessoa que entrou 2 noites atrás. Uma nova frequência havia sido ativada, e o ciclo de 7 noites agora estava em pleno andamento, com sinais sutis já surgindo para reafirmar que a transformação verdadeira não apenas é possível, ela estava acontecendo. Ruminava na 4ª noite,
Clara entrou no escritório com uma expressão que era difícil de descrever. Não havia mais hesitação, nem aquela sombra de dúvida que havia carregado por tanto tempo. Havia apenas presença, uma firmeza que parecia dizer, "Eu estou pronta." "Professor", disse ela, "eu segui tudo. 7 noites completas, como você instruiu. Cada declaração, cada visualização, cada ação diária. E tudo começou a se mover. Não exatamente como eu esperava, mas de maneiras que parecem impossíveis." Sorri. Isso era exatamente o que acontece quando a transformação real começa. Nem sempre é instantânea ou direta, mas sempre é perceptível para aqueles atentos. "Clara, a vida que você deseja não se manifesta em uma explosão única", expliquei. "Ela se revela progressivamente, em sinais, encontros e oportunidades que você nem percebe de imediato. Mas a partir de agora, você verá o padrão claramente. Cada semente que você plantou antes do sono está germinando." Então contei a história de Paulo, um homem de 60 anos, dono de uma loja de móveis que estava à beira da falência. Ele aplicou a mesma prática, e em apenas 7 noites, experimentou uma sequência de eventos que mudaria sua vida. Um antigo cliente voltou com um pedido enorme, um fornecedor renegociou dívidas antigas e ele recebeu a oportunidade de abrir uma nova filial com investimento inesperado. Paulo não estava mais à mercê do acaso, ele havia se alinhado com a frequência da prosperidade. Clara absorveu cada palavra. Eu podia ver o entendimento crescendo em seus olhos. Ela estava começando a compreender que o poder não estava apenas nas palavras que pronunciava, mas na consistência da prática, na intenção clara e na disposição de receber. "Agora", continuei, "você vai aplicar esta mesma prática de forma contínua. Toda noite, antes de dormir, declare não apenas seus desejos, mas quem você se tornou ao alcançá-los. Sinta a realidade dessas palavras como se já fosse sua. Observe o mundo respondendo. E, acima de tudo, haja sempre que houver oportunidade, mesmo que pequena. Cada ação reforça o padrão iniciado pelo seu subconsciente." Ela assentiu, determinada. "Eu entendi", disse Clara. "Não é sobre esperar milagres. É sobre criar padrões, alinhar intenção, emoção e ação, e deixar que o mundo se reorganize em resposta." Então compartilhei outro caso poderoso. Helena, 42 anos, professora de música em uma pequena cidade, havia perdido oportunidades de apresentações importantes. Durante 7 noites de prática consistente, ela começou a perceber contatos surgindo do nada. No terceiro dia, recebeu um convite para tocar em um evento internacional. No quinto, uma produtora de música ofereceu um contrato que mudaria completamente sua carreira. No sétimo dia, ela estava no palco diante de uma plateia que jamais imaginou alcançar. "Clara, perceba o padrão", disse-eu. "O mundo externo responde ao interno. Cada intenção clara, cada emoção genuína e cada ação alinhada cria um ciclo de manifestação. A transformação não é mágica, é natural, mas invisível até que seja revelada para aqueles que se comprometem com o processo." Ela fechou os olhos novamente, sentindo a força de suas próprias palavras. "Eu sinto", disse, quase em sussurro, "uma confiança que não sentia há anos." "Isso", respondi, "é a verdadeira ascensão. Deixar de ser a cauda e assumir a posição de liderança sobre sua própria vida. Sua mente subconsciente agora trabalha a seu favor, reprogramando padrões antigos de medo e escassez. Cada manhã, cada oportunidade inesperada, cada conexão que surge é uma resposta direta ao que você plantou nas suas noites de intenção." Então delineei a fase final, a ação estratégica diária. "Não se trata apenas de declarações noturnas", expliquei. "Você deve agir durante o dia com atenção aos sinais, tomar decisões alinhadas e manter a consistência. É assim que a transformação visível acontece. O que antes parecia impossível agora se torna natural." Clara respirou fundo. Pela primeira vez em meses, talvez anos, havia uma leveza em seus ombros, uma certeza silenciosa de que ela estava no controle. "Agora, feche os olhos e visualize sua vida daqui a 6 meses", continuei. "Veja-se na posição de autoridade, na posição de abundância. Sinta a emoção dessa realidade. Cada detalhe, financeiro, emocional, espiritual, já existe. Você está apenas aguardando a manifestação completa. Essa é a lei do ciclo: intenção, emoção, ação, manifestação." Ela fez isso, e eu observei o efeito quase imediato de calma e foco. A transformação interna havia ocorrido, agora, a externa começaria a se organizar. "Clara", concluí, "o que você acaba de experimentar é apenas o começo. Continue esta prática, continue consciente e comprometida. Compartilhe seus resultados e inspire outros. O ciclo de 7 noites foi o gatilho, mas o compromisso diário será sua nova vida." Ela sorriu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Obrigada", disse ela. "Sinto que finalmente posso respirar. Finalmente posso viver." Naquele momento,
Percebi que Clara havia atravessado o ponto invisível. Ela não estava apenas reagindo às circunstâncias, ela havia se tornado a líder de sua própria vida, a cabeça de sua própria realidade. E assim terminou a quarta noite. Clara não apenas entendia os princípios, ela os incorporava. Seu mundo estava começando a mudar visivelmente. Cada pequeno sinal, cada oportunidade inesperada, cada conexão improvável era a prova viva de que a prática havia funcionado. Pelo caminho, ela aprenderia a expandir essa prática para outros aspectos da vida, relacionamentos, carreira, finanças, saúde. Cada área agora respondia à sua intenção alinhada, e o poder de transformação se tornaria cumulativo. Ao sair do meu escritório naquela manhã, Clara não era a mesma mulher que entrara 3 noites atrás. Ela carregava uma frequência diferente, de autoridade, confiança e abundância. E eu sabia, com certeza, que a próxima fase de sua vida seria marcada por realizações que antes pareciam impossíveis. A chave, Clara agora sabia, não estava em buscar milagres fora de si, mas em ativar a própria mente e espírito com intenção, emoção e ação consistente. E esse era o verdadeiro segredo que transformava vidas, silenciosamente, noite após noite. Ela sorriu pela última vez antes de sair, com a certeza de que, finalmente, havia assumido seu lugar na posição de liderança da própria vida. Ela não era mais a cauda. Ela era a cabeça.